Dando continuidade aí, agora nós vamos ver, né, as competências, vamos falar sobre o Corém, tá? Então, os conselhos regionais de enfermagem serão instalados em suas respectivas sedes com 5 a 21 membros e outros tantos suplentes, todos de nacionalidade brasileira, na proporção de 3/5 de enfermeiros e 2/5 de profissionais das demais categorias do pessoal de enfermagem reguladas em lei, tá? Então, veja, os conselhos regionais estão nas sedes, né, tem suas sedes na capital de cada estado, tá? E tem como composição de membros, de delegados regionais, de 5 a 21 membros. Isso vai depender de quê? Do tamanho, da extensão territorial, né? Da questão das subseções, certo? Porque se tem uma seção, se tem uma sede na capital e tem 2 ou 3 subseções, todos esses são membros, tá certo? Todos esses são considerados delegados regionais. Por isso, né, a disparidade de 5 a 21 vai depender das subseções que tiverem no estado, tá certo? E daí, dentro desses delegados, né, nós temos aí 3/5 são enfermeiros e 2/5 podendo ser aí técnicos de enfermagem. Artigo 12. Os membros dos conselhos regionais e respectivos suplentes serão eleitos por voto pessoal, secreto e obrigatório, em época determinada pelo Conselho Federal, em Assembleia Geral, especialmente convocados para este fim. Então, veja, quem é que vota para eleger os fiscais dos Coréns? Quem vota somos nós profissionais, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, tá? Cada profissional vota na chapa do Corém para a formação do Corém do seu estado, certo? Então, por exemplo, o Corém Ceará, ele formou 3 chapas, né? Tem os membros para a chapa 1, que vão concorrer, tem os membros que vão concorrer na chapa 2 e tem os membros que vão concorrer na chapa 3, tá? Então, nós, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, iremos votar na chapa. Então, digamos que quem ganhou foi a chapa 1. Então, a chapa 1 serão, né, os delegados regionais do Corém Ceará, tá? Com um mandato aí também de 3 anos, tá? Podendo serem reeleitos, tá certo? Aí veja como são as eleições, né? Nós, profissionais, enfermeiros, técnicos e auxiliares, votamos para a composição do Corém. Os fiscais do Corém votam para a composição do COFEM, certo? Então, as eleições, elas são dessa maneira. Nós somos obrigados a votar, né? Como diz aí, voto pessoal, secreto e obrigatório, tá certo? Caso o profissional de enfermagem ele não possa votar, então ele tem que se justificar, né, com uma justificativa plausível, senão ele pode receber uma multa no valor da anuidade da categoria profissional, né? Se for o enfermeiro, paga o valor da anuidade do enfermeiro, se for o técnico, paga o valor da anuidade do técnico, se for o auxiliar, paga o valor da anuidade do auxiliar, né? Caso não possam ir votar, podem receber essa multa aí, tá? Como são as eleições? Antes, nós tínhamos que nos deslocar para o Corém. Tanto fazia a sede quanto a subseção, né? O que fosse mais próximo, desde que fosse dentro do estado, tá? Como hoje, né, nós não estamos podendo nos deslocar, está sendo online,
tá? Mas antes mesmo da pandemia já estava sendo online essa votação, né? Questão de facilidade mesmo de acesso, ok? Aí aqui, inciso primeiro, esse Szinho, pessoal, parece uma cifra, né? Nós chamamos de inciso, tá? Inciso primeiro. Para a eleição referida neste artigo, serão organizadas chapas separadas, como eu falei para vocês, né? Pode ter várias chapas. Uma para enfermeiros e outra para os demais profissionais de enfermagem, podendo votar em cada chapa, respectivamente, os profissionais referidos no artigo 11, tá? Que são enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Inciso segundo, ao eleitor que, sem causa justa, deixar de votar nas eleições referidas nesse artigo, será aplicada pelo Conselho Regional multa em importância correspondente ao valor da anuidade, tá? Aquilo que eu falei para vocês. Caso a gente não possa ir votar, tem que justificar. Caso não justifique, tem que, ou possa ser, né, que ele receba aí uma multa correspondente ao valor da anuidade pela categoria profissional, certo? Artigo 14. O mandato dos membros do Conselho Regional será honorífico e terá duração de 3 anos, admitida uma reeleição, certo? Então, nós votamos aí a chapa que ganhar vai ter o mandato aí de 3 anos. Artigo 15. Compete aos conselhos regionais. O que é responsabilidade do Conselho Regional? Item 1. Deliberar sobre inscrição do conselho e seu cancelamento, tá? Como nós já falamos, e Levi falou aí a questão de as inscrições são feitas nos Coréns. Nós nos inscrevemos no Corém do estado em que nós vamos trabalhar, tá? Assim como o cancelamento, né? Caso a gente não queira mais trabalhar na enfermagem, não vá mais exercer a nossa profissão de enfermagem. Então, a gente vai no Corém e pede o cancelamento da inscrição, tá? Lembrando que, para cancelar a inscrição, o profissional ele não pode estar inadimplente com as anuidades, tá? Todas as anuidades têm que estar pagas para que seja cancelado a inscrição do profissional, seja ele enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem, tá? Item segundo, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observado as diretrizes gerais do Conselho Federal, tá? Então, nós já vimos que o Corém, né, os Coréns são órgãos disciplinadores e fiscalizadores, tá? Então, ele que fiscaliza as nossas atividades quanto profissional, né, enfermeiro, técnico, auxiliar, como também fiscalizar a instituição que o profissional de enfermagem está trabalhando. Levi, nós temos 5 penalidades, tá? No último slide nós vamos ver essas penalidades. A única que é responsabilidade do COFEM é a cassação, tá? Só quem pode cassar o direito do profissional de exercer a sua profissão é o COFEM. As outras penalidades, que são as 4 outras, advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional, são da alçada dos Coréns. Tá certo? Mais na frente a gente vai ver cada uma delas bem direitinho. Tá bom? Então, aqui, né, nós já vimos no item 2 que os Coréns são órgãos disciplinadores e fiscalizadores. Item 3, fazer, executar as instruções e provimentos do Conselho Federal, tá? Então, quando ele fiscaliza, quando o Corém, ele fiscaliza, tá? Seja a instituição, seja os profissionais, ele quer que todos trabalhem de acordo com o nosso Código de Ética, né? Que é criado aí pelo Conselho Federal. Item 4. Manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição.
tá? Pessoal, quando nós abrimos a nossa inscrição em qualquer dos Coréns, lá ficam os nossos registros profissionais. Então, quando o Corém ele vem na cidade fiscalizar os profissionais, ele sabe que aquele profissional está trabalhando em determinado local, tá? Então, por exemplo, né, quando vocês estiverem trabalhando, aí o profissional, o Corém vem lá na instituição em que Levi trabalha. Digamos que Levi trabalha numa estratégia de saúde. Então, o Corém, ele vem visitar essa estratégia, vai conversar com Levi, e lá nos registros do Corém vai estar que Levi é o enfermeiro da estratégia de saúde X, tá? E daí, para onde Levi for, né, se ele sair dessa estratégia e for para outra estratégia, para outro local, né? Lá vai ficar registrado que ele foi enfermeiro da estratégia de saúde X, tá? Se ele não mais trabalhar no Ceará, for agora trabalhar na Paraíba, né? Aí ocorre uma mudança de Corém e os registros vão juntos, tá? Todas as informações que foram registradas no Corém Ceará vão agora para o Corém Paraíba, certo? E lá dá continuidade aos registros, certo? Então, existe uma interligação entre todos os Coréns, que para onde nós formos, nossas informações vão juntos. Se o profissional cometeu uma infração, se ele foi penalizado por algo, se ele sofreu como penalidade uma advertência verbal, daí quando ele for para o outro Corém, vai junto esse registro que ele já sofreu uma penalidade de advertência verbal, tá? Item 5. Conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis, tá? Como a gente já falou aí dentro da pergunta de Davi, o Corém, todos os Coréns, eles podem aplicar 4 das 5 penalidades, que é advertência verbal, multa, suspensão e olha, disse na estante, a outra esqueci. Mais na frente eu me lembro, a gente vai ver. Tá? Disse na estante e esqueci. Advertência verbal, multa. Censura, tá? Censura e suspensão. Advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional são de competência do Corém, tá? A única que é do COFEM é a cassação, ok? Item 6º, elaborar a sua proposta orçamentária anual e o projeto de seu regime interno e submetê-los à aprovação do Conselho Federal, né? Nós vimos lá nas obrigações do Conselho Federal que é aprovar, né, o regimento interno dos Coréns. Aí aqui, ó, o Corém, como competência do Corém, elaborar a sua proposta orçamentária e enviar para que o COFEM aprove. Item 7. Expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissão, a qual terá fé pública em todo o território nacional e servirá de documento de identificação, tá? Nós já falamos, né, quem expede aí a carteira profissional é o Corém, apesar de o modelo ser feito pelo COFEM, né? Por isso que todas as carteiras em todos os Coréns são iguais, porque, né, o modelo vem do COFEM, tá? Quem expede é o Corém, por quê? Porque nós profissionais, vamos fazer a nossa inscrição no Corém do estado em que nós iremos trabalhar. E como eu falei para vocês, elas servem como identidade, tá? Carteira de identificação. Para onde a gente for, ela serve como uma identidade. Porque lá, nela consta o que é a nossa foto, os nossos documentos, a nossa assinatura, tá? Os nossos documentos de identidade CPF estão lá, certo?
Item 8. Zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exercem. Então, pessoal, o Corém, ele está sempre, né, zelando pela nossa imagem, pela nossa profissão, né? Para que nós tenhamos materiais e equipamentos para realizar as nossas atividades, né, em questão da imagem. Não sei se vocês acompanharam, né? Faz um certo tempinho aí. Que a enfermagem, a imagem da enfermeira, né, nesses programas aí noturnos, né, com mini saia, né, bem como se a enfermagem, né, fosse levando para essa imagem promíscua, tá? E daí o Corém, os Coréns, inclusive o COFEM, ele, né, interviu, né, para que não levassem essa imagem da enfermagem, né, das enfermeiras. E daí hoje a gente possa ser que veja, né, um programa com uma, né, enfermeira aí com mini saia e tudo mais. Mas isso é raro, tá? Teve um tempo que a gente ligava as televisões e só se via isso. Tá? Hoje, né, devido ao COFEM Corém ter intervido, né, nessa questão da mídia, tá? Dificilmente a gente vê uma imagem dessa aí, tá? Então, eles zelam, seja na questão da imagem, seja na questão da nossa profissão, né? De exercermos as nossas atividades, tá? Nono, publicar relatórios anuais de seus trabalhos e relação dos profissionais registrados, tá? Então, os relatórios anuais que são enviados para o COFEM, né, são uma das competências dos Coréns. Propor ao Conselho Federal medidas visando a melhoria do exercício profissional. Então, é aquilo que a gente falou lá no COFEM, né? Que o COFEM, ele cria as normas, né? E pode alterar essas normas quando necessário, ouvidos os Coréns, tá? Então, entra nesse item 10 aí. O Corém, né, vê a necessidade de se mudar um artigo, de se alterar um artigo, e daí manda a proposta para o COFEM fazer essa mudança, porque são eles que criam as normas, né? Então, o COFEM vai analisar, né, a sugestão de vários Coréns sobre esse mesmo artigo, sobre essa mesma lei, portaria e tal, e daí ele pode criar uma nova, tá? E 11, fixar o valor da anuidade, certo? A anuidade, né, como eu falei para vocês, a cada ano muda, aumenta um pouco aí esse valor, tá? E a nossa, como enfermeiro hoje, está no valor de R$ 319. No item 12 aí, apresentar sua prestação de contas ao Conselho Federal até o dia 28 de fevereiro de cada ano, tá? Então, pessoal, como cada Corém, ele cria o seu regimento, tá? A mudança dessa data, essa data ela pode estar variando, certo? Como a lei foi criada em 73, então eles impuseram essa data aí. Só que como nós vimos que cada Corém cria o seu regimento interno, então essa data, né, pode ser específica aí para cada Corém fazer a sua prestação de contas, tá? Lembrando que a prestação de contas é sempre o quê? 25% de tudo que o Corém arrecada vai para o COFEM e os outros 75% ficam no próprio Corém. 13, eleger sua diretoria e seus delegados diretos ao Conselho Federal, né, como a gente viu, são os delegados do Corém que vota nas eleições do COFEM. E 14, exercer as demais atribuições que lhes forem conferidas por esta lei ou Conselho Federal, né? Com relação à renda dos Coréns, nós temos aí no artigo 16, a renda dos conselhos regionais será instituída de 3/4 da taxa de expedição das carteiras profissionais, 3/4 das multas aplicadas e 3/4 das anuidades.
doações e legados, subvenções oficiais de empresas ou entidades particulares e rendas eventuais. Então, veja, né, como eu já falei para vocês, que a taxa das carteiras, as multas e as anuidades são arrecadadas nos Coréns, né? Como um quarto, 25% vão para o COFEM, então 3/4, que corresponde a 75%, ficam para a própria renda dos Coréns, né? Cada Corém fica com os seus 75% de sua renda. Tá certo? Além disso, tem as doações, né, legados, as subvenções oficiais, né, que são cursos, capacitações, tá, que fazem empresas, né, particulares, e rendas eventuais, congressos, eventos que o próprio Corém está fazendo para arrecadar o seu financeiro, tá certo? Tranquilo? E daí, esses 75% são para pagar os seus profissionais, materiais, né, para compra de materiais, para sobrevivência realmente do próprio Corém, ok? E para a gente encerrar aí, nós temos as penalidades, tá? Nas penalidades, pessoal, veja, no artigo 18, ao infrator do Código de Deontologia de Enfermagem, poderão ser aplicadas as seguintes penas: advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional, tá? Então, vejam aqui. Vou até copiar aqui para vocês, ó. Aqui, a advertência verbal, ela é feita pelo Corém. Ela é aplicada pelo Corém. A multa, ela também é aplicada pelo Corém. A censura, ela também é aplicada pelo Corém. E a suspensão também é aplicada pelo Corém. A única que é aplicada pelo COFEM é a cassação. Tá certo? Então, advertência verbal, multa, censura e suspensão são de alçadas do Corém, são de competências dos Coréns. Por isso que a multa entra aí no financiamento, né, do Corém, certo? Que fica 75% dessa multa para o Corém e 25% dessa multa para o COFEM, tá? E a cassação, só quem pode cassar o profissional é o COFEM, tá? Quando a gente for ver a resolução de 2017, nós vamos trabalhar essas penalidades juntamente com as infrações. Mas já explicando para vocês cada uma delas. A advertência verbal, só quem vai saber é o profissional, tá? O profissional, ele é chamado no Corém do estado em que ele é inscrito, e daí ele vai receber, né, de forma verbal, uma advertência, que ele cometeu determinada infração, tá? E daí, né, ele vai ter noção da infração que cometeu e já recebeu, né, a advertência de não cometê-la mais, nem ela, nem nenhuma outra, tá? Ninguém vai ficar sabendo disso, só o profissional. E vai ter a assinatura de 2 testemunhas, mas essas testemunhas podem ser os próprios funcionários do Corém, tá certo? Que vai assinar, porque a advertência verbal tem que ser na presença de 2 testemunhas, tá? E ninguém mais vai saber. Levi, na verdade é assim. A advertência verbal é como se fosse um alerta, sim. Mas
não é uma sequência, as penalidades não são uma sequência, não, tá? Primeiro, eu cometo uma infração, aí eu vou para advertência verbal. Cometo outra infração e vou ser multado. Cometo uma infração, outra infração e vou ser censurado, não, tá? Eu posso cometer uma única infração e ser cassada, certo? Então, digamos que a infração que eu cometi, o paciente veio a óbito, tá? E daí eu posso ser cassada. Não recebi nenhuma das outras, vou logo ser cassada, tá certo? Eu posso, por exemplo, não pagar a minha anuidade profissional, nunca cometi nenhuma infração e nunca fui penalizada. Mas digamos que há 10 anos eu não pago a minha anuidade, tá? Então, o que é que acontece? Eu posso receber uma suspensão por isso, tá bom? Aí pronto, minha primeira penalidade foi uma suspensão. Então não existe uma, né, depois a outra não, certo? Agora, como eu já recebi, não, nem aqui não, a outra. Agora, como eu já recebi um alerta, né, com relação, né, a ter recebido uma infração de advertência verbal. Caso eu venha a cometer outra, aí eu vou receber, né, uma mais grave, né? Ou a multa, ou a censura, ou a suspensão, ou até mesmo a cassação, tá? Mas não quer dizer que seja nessa ordem, tá certo? Então não é uma coisa obrigatória, mas vai depender da situação, do que ocorreu, né? Exatamente, tá? Porque nós temos, quando a gente for ver a resolução de 2017, nós vamos ver que nós temos aí 5 grupos de infrações, tá? Elas vão desde infrações leves, que podem ser leves com relação ao físico, com relação à moral do paciente, né? Atingir moralmente o paciente, ou a instituição, pode ser com relação a desvio financeiro da instituição, tá? Até a questão da própria do óbito do paciente. Tá? Então ela passa por 5 tipos de infrações. Aí o que é que acontece? O profissional ele é analisado. Abre-se um inquérito dentro do Corém do estado em que nós somos inscritos, e daí vai se analisar a infração que o profissional cometeu, tá? Como também será analisado os atenuantes e os agravantes. O que são os atenuantes? É com relação ao profissional. É a primeira penalidade, o profissional ele é bom, o profissional ele foi coagido a fazer isso, então isso são atenuantes. Os agravantes também são analisados. O profissional, ele já recebeu outras penalidades, ele fez isso porque quis, né? Ele feriu o paciente dolosamente, tá? Aí serão os agravantes. Então, serão analisados esses 3 itens, a infração, os atenuantes e os agravantes, e daí vai-se gerar aí uma penalidade, tá? As 4 primeiras pode ser, né, pelo Corém, e vão ser pelo Corém, e a última, só quem pode caçar é o COFEM, certo? Se o Corém achar que esse profissional deve ser caçado, aí ele manda o inquérito para análise do COFEM. Aí o COFEM que vai analisar, né, e realmente penalizar ou não o profissional na cassação, certo? Então, abre-se um inquérito, esse inquérito ele dura um tempinho, porque vão analisar, vão chamar as testemunhas, né? Aí os a favores, os contras, certo? É como se fosse um inquérito policial mesmo, tá? Só que é dentro do Corém, e com relação à profissão do profissional, tá? A multa, pessoal, ela também é sigilosa, só quem vai saber é o profissional, tá? E a multa é o valor da anuidade da categoria de 1 a 10 vezes esse valor. Então, por exemplo, se for o enfermeiro, o valor
é 319, como eu falei para vocês, ele pode ser multado em 1 a 10 vezes o valor de 319, tá? Se for o técnico, é com relação à anuidade do técnico. Se for o auxiliar, é com relação à anuidade do auxiliar, tá certo? O valor de 1 a 10 vezes. Quem vai dizer isso? O Corém, tá? Que é de 1 a 10 vezes. A censura. A censura é como se fosse a advertência verbal. É um alerta, como o Levi falou aí. Só que a censura, pessoal, o que é que ela tem de diferente? Não é mais sigiloso. Agora vai haver uma divulgação. Uma divulgação nas revistas e jornais de grande circulação do sistema COFEM-COREM, tá? Então, por exemplo, às vezes nós vamos para um evento, seja do COFEM, seja do COREM, e daí a gente recebe umas revistas. Às vezes até a gente frequentando lá no COREM, a gente recebe às vezes umas revistas do COREM, tá? E daí vem lá a lista de profissionais censurados. Aí tá lá o nome das pessoas, né, dos profissionais, sejam eles enfermeiros, técnicos e auxiliares que sofreram essa penalidade da censura, tá certo? A suspensão do exercício profissional é quando o profissional ele é suspenso de exercer a sua atividade profissional, de acordo com a resolução de 2017, por até 90 dias, tá? Até 90 dias o profissional ele pode ficar sem exercer a sua profissão, tá? Ficar impedido de exercer a sua profissão. Então, também será divulgado, a suspensão também será divulgada nos jornais e revistas de grande circulação do COFEM-COREM, e além disso, da divulgação, o nosso órgão empregador, né, que é a empresa na qual a gente trabalha, também será informada. Por que ela é informada, a empresa? Porque nós não podemos, enquanto tivermos suspensos, nós não podemos exercer a nossa profissão. Então, a gente não vai poder trabalhar, tá? E, pessoal, a empresa, ela também pode não nos pagar por esses dias, né, que a gente não trabalhou, tá? Porque não há nenhum problema nosso com a empresa que a gente trabalha. Na realidade, o problema é com a gente, o nosso Corém, com o profissional e o Corém, que está impedindo dele trabalhar, tá? Então, por isso que a empresa ela não é obrigada a nos pagar pelos dias que nós não trabalhamos, tá? E a cassação do direito ao exercício profissional é quando a gente perde o direito de exercer a profissão, tá? E esse período aí é por 30 anos. Antes era pelo resto da vida, só que com a resolução de 2017, eles colocam lá que é por 30 anos o profissional não pode exercer a profissão, tá certo? E também é divulgado nas revistas do COFEM-COREM. Então, a censura, a suspensão e a cassação são penalidades que são divulgadas. A advertência verbal e a multa são penalidades que ficam em sigilo profissional, certo? A gente vai ver novamente essas penalidades quando a gente entrar na resolução de 2017, tá? Porque vocês têm que sair sabendo de cor e salteado essas penalidades. Ok, meus amores? Por hoje